Bom dia, senhor. Bom dia. Vou esperar alguns minutinhos para ver se mais alguém entra na reunião e a gente começa. Bom dia, pessoal.
Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Estamos completando aí 24, 26 participantes. Eu vou iniciar já a aula. Vocês estão passando pelas aulas ao longo da semana e percebeu que alguns horários, o horário sofreu uma alteração de acordo com a distribuição das aulas com o Zoom. E acabou que a gente caiu com as aulas de física na sexta-feira. 2 aulas, porque o Felipe perguntou qual o número de aulas era suficiente por semana e como ia juntar primeiro A, primeiro B. Então, acredito que 2 aulas semanais dá para passar os módulos da semana. Desse segundo bimestre. A princípio, todo ele vai ser remoto, à distância, porque a gente ainda não tem previsão definida de retorno. E até o Estado, ele estendeu, a princípio, esse distanciamento até o dia 31 desse mês. Porém, até enquanto não houver algum pronunciamento oficial garantindo uma segurança para a gente retornar num ambiente com pessoas aglomeradas, nós devemos manter as aulas à distância desse jeito. Essa semana passada vocês tiveram um questionário já no Moodle e ele valeu para fechar a média do primeiro bimestre, que vocês tiveram até quarta-feira agora para preencher, para responder o questionário. E vocês vão receber a média até esse fim de semana. Então, essa semana deve encerrar a média. Esse fim de semana é domingo, senhor? É domingo? Até domingo. Domingo. E segunda-feira já começa em aula com a média do primeiro bimestre encerrada. Todo o segundo bimestre, a semana vai ter uma avaliativa, igual vocês já devem ter percebido. E essa avaliativa, ela vale a nota do segundo bimestre e nós dividimos o conteúdo em 10 semanas. Então, vai ter 10 avaliativas por disciplina. E depois a gente vai fazer uma média geral dessas 10 avaliativas para o segundo bimestre. E fique atento à data, porque você tem até domingo para responder a avaliativa daquela semana. Então, dessa semana, vocês tiveram, desde segunda-feira, aula com todas as disciplinas. Você tem até domingo, depois de amanhã,
para responder todas as avaliativas. Passou a data, você não consegue responder mais, porque o sistema já vira a data e o horário para a avaliativa da semana seguinte. Então, se você deixar de responder, vai ficar uma nota 0 daquela avaliativa e você não consegue responder de novo. Então, fique atento às datas. Até domingo você tem que ter respondido tudo de todas as disciplinas e aí você acessa o Moodle e confere se está tudo preenchido. Você já enviou todas as avaliativas. Ao final do preenchimento, você tem que clicar em você vai revisar, verifica se está salvo as respostas e enviar. Você tem que ir até enviar, senão não envia. E aí para nós fica sem nota. Que mais? Ah, a maioria aqui já tá com o seu nome preenchido, mas tem alguns que ainda não colocam o nome ou colocam apelido. A gente está fazendo presença dessas aulas online. Então entra com o nome correto depois, sempre que você acessar a reunião, para poder ser marcada a presença para você. Senão entra com um apelido aqui na reunião, a gente não sabe quem é e acaba dando falta. Bom, acho que era isso os informes iniciais. E eu já deixei aqui espelhado o livro 2. Então, tenho em mãos aí o livro 2, um caderno para fazer anotação. E a gente vai começar o livro do segundo bimestre. Veja que é uma quantidade um pouco extensa de módulos, vai do 25 até o módulo 48. Todos esses módulos nós passaremos por todos, mas se você observar, a gente tem boa parte desses módulos somente como exercício. Tem o 26, depois o próprio 29 a 31 aqui é exercício. Tem módulo 38, 40 a 42, 43, 46, perdão. O 47, 48 praticamente também é para exercício. Então, nós temos aí 11 módulos praticamente só com exercícios. Então, aí a parte teórica reduz de 48 módulos para 37 módulos. O que nos dá bastante tempo suficiente para passar por todos os módulos teóricos, né? Eu fiz a divisão desses módulos para as 10 semanas também em cima da nossa quantidade de aula semanal. Então, essa semana, hoje, né? Na aula de hoje, é previsto para a gente ver os 3 primeiros módulos. Velocidade, movimento uniformemente variado. Aí tem um módulo de exercício que a gente pode passar por e fazer um ou outro. E depois equação de Torricelli. A semana seguinte, que a gente estica um pouquinho. Na sexta-feira que vem, eu peguei do 28 ao 31. Por quê? Primeiro que é um assunto teórico só, todos os outros 3 é exercício. E segundo, que vai ter alguns módulos aqui para frente que a gente vai ter que ver eles um só na semana, porque o teoria é um pouquinho mais extensa. Então a gente compensa esses de exercício assim, fazendo tudo junto no mesmo dia, para conseguir
completar, e aí compensa algum outro dia que a gente demore um pouco mais para ver o módulo. E no caso aqui, quando entrar em vetores, cinemática vetorial, movimento circular uniforme, são alguns módulos que exigem um pouquinho a mais de tempo para explicar, então a gente acaba compensando nos módulos de exercício juntar com o de uma teoria, no caso do 28 ao 31. Beleza? Acho que a princípio é isso. Aqui nesse livro também a gente vai encerrar a cinemática e começar a dinâmica, como vocês podem ver aqui no assunto do livro, cinemática e dinâmica, porque a cinemática se encerra aqui no módulo 43, a física da bicicleta. E por que a física da bicicleta? Na verdade, aqui a gente vai ver a aplicação do movimento circular, que é o assunto do módulo 39. E aqui a gente vê a aplicação. A partir do módulo 44, lei de Newton, as leis de Newton, aí já é assunto da dinâmica. Então a gente encerra a cinemática nesse livro e começa a dinâmica, que vai até o livro 3. O livro do terceiro bimestre também tem leis de Newton lá, como você pode ver aqui, a gente vê a primeira e a segunda lei, a terceira a gente vê somente no próximo livro. O livro 3 e 4 tendem a ser um pouco menor do que esses livros 1 e 2. Então a gente acaba tendo uma vida um pouco mais fácil no segundo semestre. E até lá, esperamos ter retornado às nossas aulas presenciais. Acredito que o próximo bimestre, terceiro, a gente começa já em sala de aula. Sério, senhor. Vamos torcer. Confesso que esse bimestre eu acho difícil o retorno ainda. Em conversa com outros professores, em conversa com coordenadores de outros colégios, com professores da rede estadual, e mais ou menos todo mundo tem a mesma resposta quando questionado sobre o retorno. E até que haja uma garantia, um pronunciamento de algum órgão oficial ou científico de que a gente tem uma redução nessa contaminação, novamente, uma segurança para a gente poder retornar a todo mundo junto na sala. Enquanto isso não ocorrer, nós não devemos retornar. E o ambiente escolar é um desses ambientes que sempre vai ter muita gente num espaço reduzido. Isso não tem como controlar. Eu já ouvi algumas manobras do tipo fazer um retorno parcial, volta aos poucos, mas como é que volta aos poucos? Eu não sei nem como que faz isso. Volta metade da sala, volta metade da escola, volta metade dos professores. Nossa, que estranho. Eu não sei se isso é uma... Se for voltar alguma coisa, a escola acredito que vai ser a última, né? A tendência é que escola, locais de entretenimento como shoppings, cinemas, teatros, shows, são lugares que sempre tem muita gente. Uhum. Então esses aí têm a tendência de realmente retornarem só quando até boa parte
o comércio já esteja funcionando normalmente e outras atividades já estejam funcionando normalmente, aí esses locais retornam. E mesmo assim vai retornar, não sei de que maneira, com certeza com uma atenção e muito diferente de como a gente se comportava antigamente. Com certeza. Período tem que ter nos modificado, com certeza. É verdade. Então, assim, a vantagem é que parece que a aula presencial, é lógico, ela é insubstituível. Não tem como você comparar a qualidade de uma aula com o professor pessoalmente explicando, escrevendo, dando um exemplo assim que você Não, quer. né? Não tem Uhum. como substituir. Porém, a gente tem uma grande vantagem que nós temos a disponibilidade do material online, que você entra no site do Objetivo, você tem os livros em PDF, se você quiser, igual esse que eu estou usando aqui. Você tem algumas videoaulas que a gente até está colocando nas pautas semanais, para ter acesso ao link de algumas aulas gravadas. Também não é uma gravação, vamos lá, ideal, com professores lá da matriz do Objetivo, mas ele segue o mesmo livro, ele segue os exercícios, então ele vai falar do que você tem em mãos. Aí, além do que você já pegou o livro também físico, então você pode escrever, fazer notas e assim por diante. Para eu poder compartilhar a tela com vocês, claro que eu uso o livro digitalizado, que é o que eu estou aqui em PDF. Porém, você acompanha pelo seu, que é extremamente idêntico ao mesmo livro. Tá? Sem mais nenhuma consideração, começa então o conteúdo dessa semana, que vai do 25 ao 27. Lembrando que o 26 é apenas exercício, então, na verdade, de teoria mesmo, a gente está pegando 2 módulos apenas. Seria o que nós veríamos em aula normal, porque nós teríamos 3 aulas semanais, né? Então, 3 aulas semanais passaríamos por esses 2 módulos, 3 módulos, com certeza, tá? Então, o movimento uniforme, o movimento uniforme foi o que a gente viu na primeira semana, né? Na primeira semana, ó, no primeiro bimestre. Foi até o que concluiu a nossa atividade nessa avaliativa final do primeiro bimestre. Vocês fizeram 10 exercícios, era para ter 10, depois eu conferi o de vocês, acho que tinha 10. A semana passada vocês identificaram que estava indo até o 5, né? Depois eu pedi para corrigir a quantidade dos exercícios, acho que apareceu tudo depois. E ele era baseado no movimento uniforme, que foi você terminou o bimestre entendendo o funcionamento, o mecanismo do movimento uniforme, então o livro passado foi atingido o seu objetivo. Porque a gente tem vários módulos iniciais lá, falando do introdução à física, conceitos iniciais, depois a gente passa por definições de velocidade, definição do que é aceleração, mas aí a gente volta no movimento uniforme, que é um movimento não tem aceleração, tem que ficar claro isso. E aí passamos pelo módulo de conseguir classificar o movimento, que eu acho até interessante esse módulo de classificação de movimento, ele poderia vir depois de movimento uniformemente variado. Por que eu falo que ele poderia vir depois? Porque a gente, no movimento uniforme, você não usa aceleração. E
2 módulos antes você já está classificando o movimento usando a aceleração, e sendo que a gente vai fazer a aplicação da aceleração aqui agora. Então, quer dizer, você aprende o que é aceleração, aí você vai para movimento uniforme, você tira a aceleração, aí agora você volta para o move e volta a aceleração. Então eu acho que é um entre-sai de conceito que poderia, redistribuindo os módulos, você poderia evitar esse Sim. entre-sai de conceito de aceleração. Você aprendeu o que é aceleração lá no módulo 15 e 16. Aí tira a aceleração porque volta ao movimento uniforme. Aí Porque pode agora no até 20, confundir a gente, né? exatamente, aí agora no 25 volta a aceleração de novo, sendo que você já aprendeu 10 módulos atrás. Você pode ter até esquecido como é que calcula essa aceleração, e aí agora a gente vai ter que retomar de novo como calcula. Então eu acho que você poderia fazer uma sequência entre a velocidade, aí assim que você aprendeu velocidade, já pode colocar movimento uniforme sem problema algum. Aí depois de movimento uniforme, o que é aceleração, movimento uniformemente variado e por último classificar o movimento como um todo. Eu acho que seria uma sequência didática muito melhor, muito mais fácil. A sequência do estudo, ela é modificada. A sequência que o livro apresenta é o que o cronograma ele rege. Porém, fazer essa mudança que eu tenho em mente, ela não prejudicaria a sequência e facilitaria a meu modo de pensar a sequência do seu estudo. Mas, vamos lá. Então, aqui o movimento uniformemente variado. A diferença clara do movimento uniforme visto anteriormente é a presença da aceleração. Tá aqui, ela volta. A aceleração escalar volta. A gente vai calcular ela. Pode ser que a gente calcule como ΔV sobre ΔT. Porém, a gente vai ver outras equações aqui que a gente vai utilizar para calcular a aceleração, que até facilita essas novas equações. Tá? Porém, a aceleração volta, mas ela volta com valor constante. Ó. Então, ela volta, mas ela não volta variando o seu valor. Para cada situação, ela assume um valor fixo, único. Né? Que, na verdade, no movimento uniforme, a velocidade era constante e a aceleração era zero. Agora, aqui, a diferença para o movimento uniformemente variado é que a velocidade que era constante, agora a velocidade varia. Então, a velocidade, sim, pode assumir valores diferentes durante o movimento. E como que essa velocidade vai variar o seu valor? De acordo com a aceleração. Então, a aceleração é a grandeza que ela vai influenciar em como a velocidade vai variar. Por exemplo, e aqui usando até mesmo o exemplo do livro, ó, se você tem uma aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, o que significa esse valor para mim? E aí ele responde em negrito aqui, ó. Cada segundo que passa, a sua velocidade ganha um incremento de 5 unidades. Então, o valor da aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade. Por que a velocidade ganha 5 unidades? Porque o valor da aceleração é 5. Se o valor da aceleração fosse 2, sua velocidade ia aumentando em 2 unidades. Aí a primeira pergunta que você se faz, por que aumenta? Não poderia diminuir a velocidade? Poderia,
E é o parágrafo de baixo, ó. Se você tem o A positivo, você aumenta a velocidade. Se você tem o A negativo, você diminui a velocidade. Então, no parágrafo de baixo, para eu saber se a minha velocidade diminui, basta você olhar o sinal do A, que aqui no caso é -8, certo? Então, o move, o movimento uniformemente variado, quando a gente coloca a aceleração na jogada, tem um monte de detalhes que você tem que observar. Então, o sinal da aceleração é um desses detalhes. O que significa o sinal da aceleração? Ele determina se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Para todo valor de A positivo, então a velocidade aumenta. Para todo valor de A negativo, a velocidade diminui. Eu sei que eu estou compartilhando o livro com vocês, mas eu vou pegar um, um documento do Word aqui que eu vou fazendo essas anotações para vocês. E aí depois eu posso salvar essas telas que eu vou escrevendo aqui e repasso para vocês. Talvez fique melhor para estudar, tá? Então vamos lá, ó. O que eu estou querendo dizer? Movimento uniformemente variado, ele tem as características que é que eu vou passar aqui na sequência, tá? Então, as características dele é o seguinte: quanto a função, porque eu lembro que eu falei da função S, eu comecei por essa característica, e eu vou começar aqui no movimento uniformemente variado também. Então, a primeira coisa que a gente tem que reparar é a função S de t, né? No movimento uniformemente variado, a função S de t é uma função de segundo grau, tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar, a função S de t é uma função que ela vai existir e ela é de segundo grau, tá? A velocidade, agora, aqui para nós, ela vai variar, portanto, o V inicial, ele é diferente do V final, tá? Então, agora, o movimento começou com 5 metros por segundo. Ele não vai ser 5 sempre. Ele vai ser 5, 1 segundo depois ele vai ter outro valor, 1 segundo depois ele vai ter outro valor e assim por diante, tá? A aceleração agora é constante. Então a gente tem agora um A. A gente não está usando o A, né? O livro, eu vou respeitar a notação que o livro está usando. Ele usa um gama, né? Eu não sei nem se eu tenho esse. Ele usa um sinal de gama aí no livro, né? Para aceleração diferente de zero. Pode ser, e aí agora a gente vai fazer a discussão, né? Se essa aceleração ela tem que ser diferente de zero. Porém, se ela for positiva, o que significa isso? Deixa eu pegar aqui, não era para ser maiúsculo. Então, se for positivo, o que significa? Que a velocidade aumenta seu valor a cada segundo de movimento, tá? E se você tem um gama
só que aqui ficou menor do que zero. Então, significa que a velocidade diminui seu valor a cada segundo de movimento. Então, muita atenção no que significa o sinal da aceleração, tá? A aceleração também, a gente pode olhar em cima do seu valor. Por exemplo, se ela for 5, se ela for 8, se valer 10, independente se é positivo ou negativo. Agora analisa o módulo dela. Quanto maior for o valor da aceleração, significa que a velocidade vai mudar o seu valor muito rápido. Então, por exemplo, é a mesma coisa de eu comparar um veículo mais esportivo e um veículo popular, um carro comum. O esportivo, ele tem uma aceleração muito alta pela potência do seu motor, pela sua tecnologia. Isso faz com que ele consiga atingir, por exemplo, uma velocidade até 100 km por hora bem antes do que um carro comum. Um carro comum consegue chegar de 0 a 100 km por hora, porém ele demanda alguns segundos, né? Vai acelerando, aumenta, aumenta, até que ele chega a 100 km por hora. O carro esportivo ele vai fazer isso praticamente em 3, 4 segundos. É muito rápido. Então, isso nos diz que a aceleração dele foi um valor alto. E um valor positivo, né? Porque a velocidade aumenta. Tá bom? Então, essa discussão de aceleração, agora no início, ela tem que existir para a gente relembrar um pouco desse conceito, dessa variável. Tá? Aqui nós podemos também apresentar agora para vocês as equações. Nesse momento, aqui a gente tem duas equações para acrescentar. Então, a primeira delas é a função do segundo grau. Não está aparecendo. Apareceu. Que é a função do segundo grau. Então, S, aqui não precisa ter esse escrito, né? Vou colocar a equação para vocês. Eu sei que nós temos a equação, porém eu vou colocar aqui para a gente ficar com essa equação salva aqui. Então, S é igual ao S0, aqui sim, S0 mais V0 vezes T mais, e aqui nós temos uma fração A vezes, e aqui nós temos o T ao quadrado sobre 2. Então, essa equação é a do sorvetão. É a função horária do espaço. Tá. Nós temos também
uma equação nesse momento, que é a do vovô ateu. Então, V é igual a V0 mais A vezes T. Então, essa função é a função horária da velocidade. Se você olhar, essa função horária da velocidade, ela é muito parecida com a função horária do espaço no movimento uniforme, tá? Só para lembrar, e aí é questão de lembrete mesmo, como era a função horária lá no movimento uniforme? Era o sorvete só, né? Praticamente, vou até copiar aqui a do vovô Ateu, só vou trocar as variáveis, ó. Ó, é S, aqui no lugar do A é V. Era dessa maneira a equação do movimento uniforme, tá? Lembrando que esse aqui a gente usa só no movimento uniforme, tá? E aí veja que o sorvete e o vovô ateu são equações muito parecidas. Porém, agora, compara o sorvete com o sorvetão. Ó. O que aconteceu? Aqui a gente encerrava na velocidade vezes o tempo. Agora aqui tem velocidade vezes o tempo mais o acréscimo da aceleração. Ó. A vezes t ao quadrado. Então, isso me mostra que a aceleração agora tem influência. E aqui também eu tenho aceleração. Ó. Eu coloquei A mais a letra, essa letrinha esquisita aí que eu vou... Só não, perdão. Cuidado com o WhatsApp aí para não atrapalhar a vida. Pronto, ó, coloquei a mesma letra para não confundir. Então, aí tem aceleração para nós. Tá? Então, isso aí é a teoria do módulo 25-26. Ele mostra o que é o movimento uniformemente variado. Ele mostra que nós temos agora uma função S de t que é de segundo grau. Está aqui. A vezes t ao quadrado. Então, aparece o termo ao quadrado. Nós temos uma velocidade que varia de que maneira? De acordo com essa função aqui, vovô ateu. Sei que a aceleração sempre vai ser constante nesses casos. E agora, essa equação do sorvete aqui eu não uso mais. Eu uso só para o movimento uniforme. A partir de agora, o movimento uniformemente variado. Então, ela não tem mais finalidade. Você vai usar agora, se você quiser saber o S e o S0, você vai usar essa de cima, a função de segundo grau agora. Tranquilo? Sir, Oi. o que significa mil? Movimento uniforme. Ah, tá, obrigada. Bom, eu tô aqui no livro para ver se a gente não perdeu nada. E as equações são, ao final do módulo se encerra nessas equações. E aí a gente tem alguns exercícios aqui que depois a gente pode retomar, fazer algum deles com vocês, sem nenhum problema. Que já mostra a apresentação da aplicação dessas equações. Tá? Inclusive, o módulo 25-26 é somente desses exercícios. E parece que é difícil, mas não é, tá? Eles são exercícios bem mais tranquilos, assim, a princípio, exceto o... Deixa eu ver, não, o 2 não. Tinha um deles aqui que exigia um pouquinho mais de resolução.
É o 2, né? O 2 ele vai precisar 2 da página 94. E tem que usar, você vai chegar numa equação de segundo grau, vai usar um Bhaskara lá, uma coisa assim. Mas só. E aí a gente cai no módulo 27. A gente entra em velocidade escalar média para o movimento uniformemente variado e equação de Torricelli. Temos alguma pergunta? É isso. Sr. e Torricelli. Torricelli é o próximo módulo, por isso que eu não falo dele agora. Torricelli ele entra aqui, ó, no módulo 27, ó, a equação de Torricelli. Ele apresenta depois. Os 2 primeiros módulos a gente apresenta o que é movimento uniformemente variado, qual a influência da aceleração no movimento, qual é o comportamento da velocidade. Aí, na sequência, que você aprende o que é, para que serve a Torricelli e como calcula a velocidade média nesses casos. Beleza? Eu passei batido aqui pelos exercícios, ó, mas aqui eu tenho meu livro, ele tem os gabaritos, tudo. Então, não faz nem muito sentido a gente fazer, porque já aparece todas as respostas. Mas, ó, veja que a solução é uma solução pequena em cima do tamanho do enunciado aqui, ó. Mas, vamos lá, eu vou ler com vocês, pelo menos a gente entender o que ele fez aqui, ó. Tendo chegado atrasado ao casamento, o convidado conseguiu pegar a última fatia de bolo e concluiu que experimentara o melhor glacê de toda a sua vida. Ouvindo falar da cozinha havia mais um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá, viu o bolo em cima da mesa, perto da porta, porém percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para ele. Querendo passar o dedo no bolo, sem ser pego, conseguir pegar a maior quantidade de glacê possível, o convidado deduziu que, se passasse muito rápido o dedo, pegaria pouco glacê, mas se passasse muito lentamente, corria o risco de ser descoberto. Supondo-se, então, que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê. Olha que situação, hein? Sem ser notado, e que a melhor técnica para conseguir a maior quantidade seja passar o dedo por 40,5 centímetros de bolo. Então, isso daqui é toda a distância que ele vai percorrer no bolo. Qual que é a dificuldade desse problema? Primeiro, a historinha, que é meio nada a ver, mas é você pegar esses 2 valores aqui e tentar encaixar eles em algum lugar nas equações. Se você não conseguiu fazer isso pela letra, lendo aqui, eu sei que esses 0,5 já é a distância, 3 é o tempo, SS0 só. E aqui o 3 segundos, unidade de tempo. Você vai colocar isso no lugar. Bom dia. O senhor caiu? Senhor. Acho que caiu. Ah, me tornei azul. Não, me tornei não, esse carinha azul. Caiu. Fibrose cística. Muito foda. Muito foda. Tá da hora a aula, né, galera? Nossa. Muito foda.
Nossa, educação física depois, cara. Mas aquele peixe. Nossa, mas. Não. Essa é das antigas, hein? Ai, bons Não dá momentos. pra deixar ver? Você fazendo só os agachamentos bolados? Não, de... O Laje não tava porque ele é cuzão. Tá bom, vocês me chamaram aí. No peixão do Isso é Fredo. verdade, a gente nem chamou hoje. Sonho. Ia mudar muita coisa, gente, maluco. Por quê? Claramente ele iria. hein? Cuzão, mano. É verdade. Mas de sério, velho. Mas o Chakra é certeza que fica fazendo brownie, tá, né, Júlio? Pô, Mas vocês não me chamaram. Se eu tivesse me chamado, eu iria. Sim, você iria. Eu fui na Jura porque eu não tinha nada pra fazer. Uhum. Ah, então você vai lá na Júlia, mas não sai comigo do condomínio, né? Seu bosta. A gente tá de quarentena, Pedro. Ah, vai ser. Ah, moleque. Tá bom, vou mandar Quarentena, né? mensagem pra Não Júlia vai dar, falando. não vai dar uma de Marcele ficar dando rolê na quarentena. Por favor. Ai, sim, Quem gente, brota, será que quem vai brota. sair de Viu? novo? Você já viu o bonde do coronavírus aqui no condomínio? Já, nossa. É, rapaz. Mas era uma delegada. Hein? Perdoado. Ele entrou na sala já, viu? Nossa, Mano, mas que amiga. depois eu te mando foto. Não, pai. Só um detalhe, vocês sabem que é gravado a reunião, né? Aí, Só pra avisar, grava tudo que vocês falam. Eba! Falando bosta isso. Beleza. Eu? Não só grava como vai pro YouTube depois, viu? Eu vou compartilhar com a Marcele. Desconectou o Zoom aqui no meu computador Do nada. do nada, não sei, eu consegui retomar aqui. Mas assim, foi até bom, que eu tinha esquecido de falar isso. Todas as aulas, elas são gravadas e aí depois a gente fez o colégio criou um perfil no YouTube, não é aquele mesmo que vocês estavam vendo, aquelas chamadas que a gente tinha gravado. A escola fez um outro perfil, que até o Felipe brinca, é um perfil fake, que é só para colocar essas aulas no Zoom, entendeu? Então ela não vai conseguir acessar esse canal no YouTube para depois digitar o nome da aula e aparecer lá. Não é para isso. É porque a gente consegue colocar o vídeo nesse perfil fake da escola e aí só para gerar o link do vídeo. E aí a gente pega o link e coloca no Moodle para você. Então aí você vai no Moodle, clica no link, já aparece direto o vídeo. Essa é a ideia, entendeu? Então se você entrar no YouTube e tentar achar esses vídeos, você não vai conseguir. Você vai conseguir só pela plataforma Moodle. Mas já tá lá, senhor? Então, os da semana passada, que foi quinta e sexta, já tá lá. Provavelmente no final da semana 2 agora, já tem lá lives da semana 1. E são as aulas da semana passada. Os dessa semana agora vai estar na semana que vem. Então, você sempre vai ter os vídeos gravados das lives da semana anterior. Entendeu? Porque, eu queria pegar, igual agora, vou explicar para vocês o conteúdo, vai encerrar a aula, aí você vai fazer a listinha. Deu um BO, uma dúvida, o que eu faço? Você retoma lá, pode ter o vídeo da nossa explicação, se você quiser retomar alguma parte que eu falei, ou então acessar o próprio vídeo do objetivo, aí fica a seu critério, tá? Nossa, Oi. igual, eu tava vendo aqui na apostila e tem relações do movimento uniforme variado, né? Aí ele dá duas formulazinhas do S, que é igual a S0 mais V0T.
Aí tem essa fórmula e tem a de baixo, que é ΔS igual a V0 T mais essa outra. Sabe qual que eu tô falando? Então, é a mesma equação. É a mesma coisa. Ele só pegou o S0 do lado direito e jogou para o lado esquerdo, e aí ficaria S menos S0. Aí Ah, ele tá. ele juntou como um ΔS. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Não sei por que cargas d'água o senhor Lange aparece como anfitrião da reunião agora. É porque você tinha saído, senhor. Aí ele seleciona qualquer um, É, aleatório. é meio aleatório. O Lange, tem como o senhor passar esse anfitrião para mim ou não? Eu também não sei. Vou tentar, senhor. Calma aí, eu não sei. Vem. Como que faz isso? Você vai em participantes ali, aí você clica no. Eu acho. Aí Deixa eu clica no... ver. Tornar anfitrião aqui, senhor. Isso. Porque senão eu não... Ah, sim. Você é um anfitrião agora. Como você fez isso para eu aprender aqui? Eu cliquei no seu nome. Ah, aí você tinha vem negócio lá. mais. Ah, agora eu vi. Entendi. Tornar anfitrião. Ah, e tá vendo? Também, às vezes eu aprendo alguma coisa que eu não sabia. É que eu já mexi nesse Zoom, hein? Mas isso eu não sabia que dava para fazer. Bom, vamos lá. Não, eu pedi a anfitrialidade aí só para poder compartilhar a tela, porque senão eu não consigo compartilhar a tela. Ó, tá aqui, ó. Para voltar. Aqui que você tá falando, né, Julia? É, senhor. Esse delta S. É isso daqui, ó. Ele pegou, ó, ele pegou o S0 que estava aqui, jogou pro outro lado do igual. Aí ficou delta S. Ah, tá. Mas o resto da equação é a mesma coisa. É mesmo. Tá bom. Então, assim, geralmente a gente usa delta S assim, no caso de... Igual esse daí, é só uma distância, ele não tem a necessidade dele saber o ponto inicial e o ponto final. Ele sabe que, independente de onde ele começar, ele tem que varrer 45 centímetros, né? E Ah, tá. essa é a ideia. 45 não, né? Perdão, 40,5. Então, se ele vai começar bem no início do bolo ou na metade do bolo, tanto faz. Ele tem que varrer 40 centímetros de Aí, nesse caso, é o comprimento. do ΔS. Aí você faz tudo em ΔS para você não ficar preocupado. Por exemplo, se você fosse usar a outra equação, você ia se perguntar, beleza, eu coloco esse 40,5 no S. E o S0, quanto que vale? Você ia ficar com uma variável capengando ali, né? Sendo que esse comprimento de 40 centímetros comporta o S e o S0 de uma vez só. Então aí você diminui uma variável ali na equação. Agora você fica com as duas juntas aqui no ΔS e tem o mesmo significado, entendeu? Ah, tá. Entendi. Bom, vamos lá. Ele pede, ó, a aceleração escalar, só para finalizar a leitura que eu estava fazendo, ele pede a aceleração escalar. Então, a aceleração escalar é o gama, né? No caso das equações aqui, aparece esse gama, mas você pode colocar o A, não tem problema não, pode pôr A, não vou me importar com a notação. E aí você tem que ter o resto, né? Ó, você tem o ΔS, que é os 40 centímetros. A velocidade inicial, ele vai partir do repouso. Então, ele está parado e aí que ele vai se movimentar para fazer isso, né? A aceleração é a pergunta. E o tempo, 3 segundos. Então, a gente tem tudo aí usando a equação do sorvetão, ó. E aí, a adaptação que ele faz. E aí você tem que tomar um cuidado sempre que você for fazer problemas aqui na cinemática. Olha aqui, ó, 40 centímetros virou o quê? 0,405. Por quê? Você passa para metro. Não existe, quer dizer, existe, dá para fazer, mas no ensino médio a gente não tem o costume de colocar unidades de aceleração que não seja metros por segundo ao quadrado. A gente sempre vai usar metros por segundo ao quadrado. Então, se
a unidade da aceleração aqui tem que estar em metros por segundo ao quadrado, você não pode usar centímetro para comprimento ali no início. Então, esse centímetro você passa para metro. Como que faz isso? Divide por 100. Dividindo por 100, vai chegar num valor 0,405. Aqui, no V0, a velocidade inicial é 0. Não precisa colocar o 3, porque 0 vezes 3 segundos vai dar 0 mesmo. Então, ele deixa só 0. E aqui, no aceleração sobre 2t ao quadrado, a aceleração sobre 2, e aqui ele já colocou o 3 ao quadrado, ó, já colocou 9. Ele já resolveu direto. E aí, passo matemático, não tem muito o que inventar, não. Aqui você vai pegar esse 9, você já pode simplificar com esse 2, porque é uma multiplicação entre os dois números aqui, então você pode simplificar. Vai ficar 4,5. Você vai pegar o 4,5 e mandar para o outro lado dividindo. 0,405 dividido por 4,5. Você chega nesse resultado 009. Marcamos, então, a letra C. Ok? Então, aplicação direta da equação do sorvetão. Só tem que ver que a leitura do texto, às vezes, pode nos levar a confundir alguma coisa, mas sempre tenta selecionar os dados. Aqui no livro digitalizado, é fácil para eu poder selecionar e grifar, ó, qual a aceleração. Então, até a pergunta você pode selecionar, ó, fica muito mais evidente para você marcar. Tem esse costume também de evidenciar as variáveis, tá? Ó, uma outra exercício tranquilo de se fazer é esse 2, ó, vou passar por ele e aí a gente começa o próximo módulo depois, ó. Vem com uma história aqui falando um dos seus veículos da Hennessy Performance, que é o Venom GT, em janeiro de 2013. A preparadora de automóveis Hennessy Performance divulgou que um de seus modelos estabeleceu um novo recorde mundial de aceleração. Show? Tá bom. Doideira. Tá bom. E é o quê? Tava onde? O carro acelerou de 0 a 84 metros por segundo em 14 segundos. Aí você fala assim, porra, não chegou nem a 100. Cara, não chegou a 100, ele passou de 100, ele trucidou o 100. Para você chegar a 100 km por... Detalhe, né? A gente está falando em metros por segundo, cara. E se você fizer as contas de 0 a 100 km por hora, que geralmente a gente usa essa unidade para velocidade de carro, os 100 km por hora, cara, é 30 metros por segundo. Ali ele está falando de 0 a 84. Então, tipo, o cara ali está uns 200 por hora. Ele levou 14 segundos para chegar até 200 e tantos quilômetros por hora. Tá? Então, muito cuidado com o número. A gente sempre olha o número, fica preso no número, né? Física, você tem que olhar a unidade. Então, ali, 84, se falar de 0 a 84, pô, meu Corsinha faz isso em 5 segundos. Vamos lá, esse seu Corsinha faz isso em 0 a 84 km por hora, que é pouco mais de 15 metros por segundo. Ali o cara tá falando de 0 a 84 metros por segundo. Isso é muito, tá? Então sempre fica atento à unidade. A primeira coisa que você tem que fazer, deve fazer, é calcular a aceleração desse cara, velho. Calcula a aceleração desse cara. E você vai usar o quê? Tá aqui embaixo, ó. Delta V sobre delta T. Primeira coisa que você vai fazer, ó. Delta V, final menos inicial da velocidade. Então, 84 é o final, menos o inicial, que é 0. Sobra 84 em cima. Dividido pelo tempo, 14. Aqui. Quantos metros por segundo ao quadrado dá? 6. Ó. Então, essa é a aceleração desse cara. 6 metros por segundo. É uma bela de uma aceleração. Tá?
Aí, na continuidade da leitura aqui, ó, considerando a situação descrita, que a aceleração foi constante, isso é uma coisa também que o texto sempre afirma, porque todo maquinário, principalmente veículo, igual carro, avião, moto, ele tem uma aceleração e quando você tem velocidades diferentes, essa aceleração pode variar um pouco. Mas, para a questão de cálculo, a gente vai entender que toda mudança de velocidade vai manter essa aceleração. Tá? É correto afirmar que a distância percorrida pelo automóvel, tá aí a nossa pergunta, ó, ΔS, em metros, nos 10 segundos. Então, ele não quer nos 14, ele quer nos 10 segundos apenas. Só que a aceleração que ele teve de 0 a 14 segundos é a mesma que ele teve de 0 a 10 segundos. Então, você pode aproveitar os 6 aqui, ó, que você chegou nesse resultado. E aí, se ele quer distância, qual das equações nós temos aqui a distância? É o ΔS aqui, né? Na verdade, eu coloquei SS0 aqui na função horária, mas é essa aqui, ó. Não tem outra. A gente ainda não aprendeu Torricelli, como a Lívia disse. Torricelli, mas nós ainda não aprendeu Torricelli. Então, se a gente ainda não viu Torricelli, tem que ficar usando essas duas. A de baixo não tem distância, só tem a de cima. E aí vem aquilo de novo que a Júlia falou. E o esquema aí desse S e esse S0? Pode juntar do outro lado como ΔS, porque ele quer exatamente aquela distância inteira. Não interessa onde ele começa e onde ele termina. Ele quer o intervalo que ele andou. Então, você pode usar o ΔS igual a V0 vezes T vezes mais AT quadrado sobre 2. Está aqui, ó. E aí, se a pergunta é o ΔS, você tem aqui que ele, ó, esse V0 vezes T vai dar 0, por quê? Porque partiu do repouso, né? Ó. A velocidade dele no início era 0. Então, esse V0 é 0. Multiplicado por qualquer tempo vai dar 0. E aqui, no segundo termo, o que ele usou? Usou 6, que é a aceleração que ele achou, 2, que é da própria equação, no tempo solicitado, 10 segundos. Mais esse tempo aí ao quadrado. Então, você faz matemáticazinha básica. Ó. 100 aqui ao quadrado, 100 ao quadrado, 10 ao quadrado, que dá 100, vezes 6, 600, dividido por 2, 300. Então, ele andou 300 metros nos primeiros 10 segundos de movimento. Ok? Ok. Só para curiosidade, vou chegar no valor exato dessa velocidade aí, ó. 84 metros por segundo equivale a 302 quilômetros por hora, tá? Então, esse cara demorou 14 segundos para chegar de 0 a 300 quilômetros por hora. É uma baita de uma aceleração. Tá? Beleza. Passamos então aqui pelos 2 módulos iniciais. O outro é exercício 26. A gente pode retomar algum outro exercício na sequência. E vamos então começar o módulo 27, que é equação de Torricelli e velocidade escalar média. Tá? Até então, alguma dúvida muito extraordinária de move? Não muita, Não. né? Assim, a gente vai ter situações agora que a gente tem que entender que tem que aparecer aceleração em algum lugar. E aí a gente tem que fazer algumas interpretações. Por exemplo, nesse começo, a gente vai usar a aceleração ou vai pedir para calcular a aceleração e a gente vai ter um valor já específico. A partir do módulo 32 e 33, nós temos que ler o enunciado e aí você vai decidir se a aceleração é positiva ou negativa.
Por quê? Faz toda a diferença na nossa equação, se você vai somar ou subtrair a aceleração lá, né? E, professor, como é que eu vou descobrir se é positivo ou negativo? Vai dar resultado errado? Eu vou mostrar depois para vocês como que você pode afirmar se o V é positivo ou se o V é negativo, tá? O V não. Se a aceleração é positiva ou se a aceleração é negativa, tá? Bom, velocidade escalar média. Como que a gente calcula a velocidade média agora no movimento uniformemente variado, né? Não dá para usar o ΔE sobre ΔT. Esquece. Aquilo lá é só para movimento uniforme. Aqui a gente não usa ΔE sobre ΔT para movimento uniforme, para velocidade média. Como que a gente faz? É mais fácil ainda. É esse aqui, ó, que está nesse quadradinho verde, ó. É uma média aritmética das duas velocidades que você tem, a do início e a do final. Tá? Então você vai pegar a velocidade que ele tinha no começo, soma com a velocidade que ele tem no final do seu intervalo de tempo que você fez a observação, divide por 2, é uma média. Realmente uma média, a velocidade média é uma média. Então, se você quiser voltar aqui no nosso carro super esportivo, qual que é a velocidade média desse cara aqui? Ué, pega o 0 mais 84, divide por 2. Qual foi a velocidade média desse cara? 42 metros por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado, 42 metros por segundo. A velocidade não tem quadrado, né? Então, muito simples fazer velocidade média no Move. Basta fazer uma média aritmética mesmo das duas velocidades, a do começo e a do final. E o Torricelli? O Torricelli, ó, olha o tanto de teoria que tem nesse módulo. Ó, só isso, cabe aqui tudo no quadrado na tela. Ó. Só tem essas duas equações e esse pedacinho de teoria. Ó. E a equação de Torricelli? Torricelli é essa. Eu nem sei se a gente chegou a falar de Torricelli no ano passado. Chegamos? Eu acredito que não. Acho que não, Fer. Então, o que é a equação de Torricelli? Olha aqui para ela e você vai perceber o quê? Que você não tem a variável tempo. Então, a equação de Torricelli ela tem ela nos ajuda, pois a gente consegue resolver com as variáveis de movimento, velocidade, aceleração e distância, sem a necessidade do tempo. Se você olhar as outras equações que nós colocamos aqui no nosso documento, ó, todas elas é função horária, função horária, função horária, função horária. Por que é função horária? Tem t na jogada em todas elas. Então, sempre que tiver a variável tempo, é uma função em relação ao tempo. Agora, aparece a equação de Torricelli, que é uma equação, eu vou colocar aqui, só para a gente ficar com todas aí. V quadrado é igual, e aqui é um sublinhado também, opa. Não tem as duas? Isso, é isso que eu quero. Quero essas duas aqui, ó. Isso, essa aqui apaga. E essa aqui apaga. Aqui, ó. Quero as duas. Isso. Aqui, ó. V0 quadrado mais... E aí esse mais é discutível, depois a gente vai ver, né? 2... Eu vou colocar o A só para acrescentar. Ele tem o gama aqui, ó. Acabei de ver. Tem delta. Tem gama aqui também. Bonitinho aqui, ó. Aí, ó. Delta S. Então, essa é a equação de Torricelli, ó. Tá? Então, essa aqui é o quê? Equação de Torricelli. Pronto, ó. Então, eu coloquei aqui justamente para a gente comparar com todas as outras, ó. Ela não tem o tempo. Então, ela vai ajudar sempre que você não precisar do tempo. Óbvio,
Se a pergunta falar qual é o tempo, não sei o que, não sei o que, essa é uma que você já sabe que não vai usar, né? Não tem tempo, como é que você vai descobrir o tempo? A não ser que você use Torricelli para chegar no valor de velocidade, por exemplo, e aí você devolve em algumas das equações horárias. Isso vai acontecer com muita frequência aqui, tá? De repente eu vou usar a Torricelli porque eu preciso saber qual é o valor do V inicial, para depois usar aqui no vovô ateu para descobrir o tempo. A gente vai fazer isso várias vezes aí, de usar duas equações, tá? Como já vínhamos fazendo no livro anterior, tá? Então, e a velocidade média eu não vou colocar, porque a velocidade média é a equação média aritmética, você já está ligado como é que é o esquema. Beleza? E aí vem aqui exemplos de como usar a equação de Torricelli, ó. Vou mostrar aqui o primeiro exemplo, ó, do Cascão e do Cebolinha. Leia a tirinha a seguir para responder a questão. Ó, cuidado, Cascão. Você não sabe que precisa olhar se vem carro antes de atravessar a rua? E aí o carro dando uma freada, né? Coitado do Cascão, quase atropelado. Por sorte, o carro estava com uma velocidade 36 km por hora. Opa, isso é uma coisa que você já tem que se atentar, ó. Primeiro, o carro estava com velocidade e aí ele freou. Então, esse 36 aqui é a velocidade inicial, tá? Então, fica gravado esse 36 como velocidade inicial. Outra coisa que você tem que lembrar de fazer, converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Por quê? Porque olha a aceleração do cara. A aceleração do cara já está em metros por segundo. Eu não posso misturar metros por segundo com quilômetros por hora. Ah, então eu não poderia, senhor, eu poderia modificar o 2 aí? Aconselho não, porque vai dar valores muito, muito, muito pequenos. Você colocar em quilômetros por hora ao quadrado, sem contar que é uma unidade pouco usual. O 36 é muito mais fácil a gente converter, porque tem naquela tabelinha que eu passei para vocês, 36 km por hora é 10 metros por segundo. Tá aí, valorzinho pronto. Tá? E aí você tem a velocidade inicial, e aí vem um outro valor que está em forma de texto, ó. Parar o carro. Esse valor aqui quer dizer que a velocidade final é igual a zero. Então você tem o valor do V final. Você tem o valor do V final. Só que não está descrito no enunciado. Quer dizer, não está o valor do enunciado, está o texto. Parar o carro. Qual a velocidade de quem está parado? Zero. Então você tem a velocidade do início, que é 36, que a gente já passou para 10, vale 10. Você tem a velocidade final, que é zero. Você tem a aceleração do carro, que é menos 2. E, nessas circunstâncias, pergunta, qual é a distância percorrida em metros? Na cara que você vai usar a Torricelli. Não precisa do tempo, hora nenhuma. Todos os dados aqui do problema você tem eles descritos no enunciado, então basta você substituir direto. Ó, velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado. Qualquer coisa ao quadrado, 0 elevado a qualquer número é 0. Velocidade inicial ao quadrado é o 10, que é esse inicial, 36, que ele converteu para 10. Ao quadrado, mais 2, que é da própria equação do Torricelli. A aceleração aqui, ó, menos 2. E é aqui que vem a pegadinha. O problema foi camarada, ele já te passou menos 2 aqui, ó. Mas se ele poderia não colocar esse menos aqui. Na hora de você resolver a conta,
você tem que lembrar que tem que ser menos. Por quê, senhor? E aí grava. Aceleração é negativa quando a velocidade diminui. Lembra? Coloquei aqui no nosso textinho. Ó. Se a velocidade diminui, então o valor da aceleração é negativo. Ó. Gama menor que zero. Vou colocar até entre parênteses, se você não se ligou, que é negativo, que eu estava querendo dizer, e aqui é positivo. Então, não precisava dele falar que era menos 2. Você deveria saber que é menos 2, porque o movimento está diminuindo a velocidade. Era 36, foi para 0. Então, se diminui, menos na aceleração. Mesmo que não fale aqui, você deveria colocar aqui menos 2. Então, fique atento. Nem sempre o sinal da aceleração vai estar prontinho desse jeito. Tá? Vezes a distância, que é nossa pergunta. E aí, resolução básica. Aqui o 2 vezes menos 2 fica menos 4, vezes D, que ele jogou para o outro lado já, ó, mais 4D, igual a 10 ao quadrado, que é 100. 100 dividido por 4, 25. Então, chegamos à resposta que é 25 metros. Bem tranquilo, né, pessoal? Na verdade, os problemas que nós vamos enfrentar são os mesmos de sempre. Tentar pegar todos os dados do problema, não só pegar os dados do problema, como identificá-los. Quem é a velocidade inicial? Quem é a velocidade final? Qual é o valor da aceleração? Qual é a pergunta do problema? Isso sempre é uma das coisas importantes a se fazer. Para você evidenciar a pergunta. Faça igual eu estou fazendo aqui. Ó, grife cada coisa interessante, importante que você considera do enunciado. Tá? Terceiro, selecionei, fiz a leitura com a captação dos dados, verifica as unidades, posso usar os valores que estão descritos? Veja, estava 36 no enunciado, não usei 36 ali hora nenhuma, tive que passar para 10. Agora, terceiro, qual equação eu vou usar? A equação, como que eu sei qual equação que eu vou usar? Primeiro, escolha uma equação que responda à pergunta. A pergunta desse problema aqui é distância. Dá para eu usar vovô ateu aí no esquema? Claro que não, não tem nem distância no vovô ateu, só tem velocidade, aceleração e tempo. Dá para eu usar sorvetão aí no problema? Até daria, sorvetão tem distância. Porém, você tem o tempo de movimento? Não, então o sorvetão vai ficar faltando uma variável lá para você substituir. Aí você pensa em cada uma dessas equações e faz esse questionamento que eu acabei de fazer, você vai ver que vai te induzir exatamente a usar a equação que falta. E aí você consegue responder. Lembrando, definiu a equação, passo 4. Substitui os valores, tem que sobrar uma variável. No caso aí do meu problema é o ΔS, que ele acabou colocando D de distância, mas não tem problema. Então, substitui tudo, sobrou uma variável. E, por fim, verifique se essa variável que sobrou é exatamente a pergunta que você está respondendo. E aí, o resto, o meu chefe, é desenvolvimento matemático. Isso daí não tem receita mágica. Desenvolvimento matemático você tem que praticar. É assim que a gente fica bom, praticando. Olhar os passos matemáticos, passar para o outro lado trocando a operação, multiplicação, raiz, divide, simplifica, quando que pode, quando não pode. Posso multiplicar cruzado quando, posso inverter quando. Isso não tem receita, é fazendo. Porque aí, cada vez que você faz, quanto mais você faz, mais você vai se deparar com situações de impedimento matemático e mais você vai ser colocado a tentar sair dessas situações e aí você vai treinar suas habilidades matemáticas. É assim.
Física e matemática, você fica bom treinando, como qualquer outro esportista fica bom na sua modalidade, treinando muito. Física é a mesma coisa. Eu aposto com qualquer um, se você treinar bastante, se não vai resolver. Eu aposto com você que resolve sim. Desde que você siga, de fato, uma rotina para estudar, qualquer pessoa fica boa. Não tem conversa de, duvido que eu sou muito ruim, eu não vou conseguir. Bom, você já começou errado. Primeiro, se desmotivando. Segundo, duvidando da sua própria capacidade. E terceiro, não fazer nada para isso melhorar. É a receita ideal para o fracasso. Você tem que começar falando exatamente o contrário. Por que os outros conseguem e eu não? Claro que eu vou conseguir. E o que eu tenho que fazer para isso? E vá e faça. Entendeu? Chega de lamentação. O negócio é atitude. Muito bem, pessoal. Estou chegando a 1h30 de aula. Nós iríamos até às 10. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós conseguimos fazer todos os 2 módulos em 1h30 e não vejo problema da gente encerrar um pouquinho antes. É até bom que dá uma pausa para nós, um intervalinho até a nossa próxima aula. Vocês têm aula às 10 horas, eu também. A gente tira uns minutinhos aí para comer alguma coisa, tomar uma água, ir ao banheiro, preparar o material para a próxima aula, que eu também tenho que abrir os outros livros aqui. E a gente evita do outro professor entrar na sala e conflitar a saída de um professor com a entrada do outro aqui na sala do Zoom. Também, às vezes, dá algum problema, assim, se a gente acaba muito em cima da hora, tá? Ô, senhor, Hum. eu tinha entrado lá nos vídeos que você falou das lives pra dar uma olhada. E é só avisando, porque, tipo, eu fui olhar lá, os da segunda semana tem um vídeo, que era de biologia, que tá um vídeo da sua aula do segundo ano. O vídeo para vocês do primeiro ano. Tem tipo, daquelas das lives que você falou que foi gravada. Na segunda semana, onde deveria estar a biologia, tem uma aula sua do segundo ano. É só avisando que tá errado, eu acho que o vídeo. Tá, não, pera aí que eu já vou passar aqui, ó. Que... Eu acho que eles colocaram o vídeo errado, sei lá. Tá, pera aí que eu já tô mandando até pro Felipe aqui direto. Que na live da semana passada... Da segunda semana. Dessa semana, né, no caso. Então, mas as lives que tem lá no Moodle dessa semana são referentes à semana passada, não? Então da semana passada. Se eu não me engano. Lives, primeira semana do ensino médio, segunda semana. Que é a live da semana 2. Bom, eu vou colocar semana 2. De biologia. Está com dia 3 do 5, tem uma live um sua. vídeo de física. É isso? É. A live da semana 2 de biologia está com um vídeo de física. Isso. Isso. Pronto. Tá ok. Mandei aqui para ele. Já. Beleza. Com certeza ele já vai mandar para senhorita Tabata, que é ela que faz os ajustes. E aí ele já deve modificar isso ainda hoje. Professora, de história também tá com a aula do segundo. Ah, é? Eu não vi. Espera aí. É. Já vou mandar De aqui pra ele. história? É, da segunda semana.
Tá, História, segunda série do ensino médio. História. Mas aí é vídeo meu também? Não, tá com o vídeo do Marinho, mas é do segundo ano, não é o nosso. Tá. Erraram na hora de botar os vídeos. Mandei aqui para ele, ó, também. A Gabriela disse que o vídeo de história está errado, está com o vídeo do Marinho, mas assunto do segundo ano. É isso? Isso. Pronto. Beleza. Ele já leu aqui, ó, minhas mensagens. Já deve estar até encaminhando para a Tabata, ela deve verificar. Galera, agora no começo vai ter esses perhaps aí, vai acontecer esses deslizes, mas é muito link, é muito vídeo. A gente está pegando desde o Jardim 1 até o terceiro ano do ensino médio, fazendo online. Então, tem muito conteúdo para eles se organizarem também, tá? Então, tenham um pouco de paciência nesse começo. Porém, a gente está começando até muito bem, eu acho. Tá? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma observação ou perguntas, eu darei a aula por encerrado. A gente, lembrem de acessar lá agora a nossa avaliativa. Não agora, lógico, daqui a pouco vai ter aula, não precisa, mas hoje à tarde, aproveita que a gente teve aula agora de manhã e hoje mesmo você já entra lá, faça uma ou outra questão que você conseguir. Se não deu conta, dá um tempinho, retoma depois, pode fazer amanhã. A avaliativa tem essa vantagem, viu, pessoal? Vocês têm uma tentativa para fazer ela, porém, você não precisa começar ela e terminar no mesmo momento. Você pode começar ela, interromper, volta depois, faz outro dia e ela fica lá aberta na onde você parou, tá? Essa gastou lá pra mim, tá falando que eu levei 2 dias. Só que aí o tempo vai ficar muito grande, né? Então, mas o tempo de resolução vai ficar extenso, mas não vejo nenhuma influência desse tempo com relação a empenho, desempenho. Pelo menos assim, eu como professor não vou olhar essa estatística do tempo lá. Quer dizer, lógico, né? Eu sei que é uma matéria que demanda um pouco de paciência, resolução e tal. Se de repente eu chegar lá, o cara demorou 30 minutos para fazer 10 questões de movie, de duas uma, ou esse cara pegou a resposta pronta, ou esse cara é um gênio e eu ainda não descobri ele. Mas a ideia é que você leve mais tempo mesmo para resolver. Então vai levar lá 1 dia, 2 dias. Não tem problema. Fez metade um dia, voltou no outro dia, o tempo é corrido, ele fica correndo lá. Mas pelo menos você não se prejudica. É isso que eu quero dizer. Agora, uma vez que você finalizou o envio, aí você não tem como voltar de novo. Então é até melhor você começar, interromper, fazer depois, do que você fazer rapidão aí, achar que tá tudo certo e errar de besteira, às vezes, pela pressa. Então, tenha tempo para fazer com calma. Professor, Oi. tá no Moodle isso daí? O quê? Tá no Moodle? Não entendi, Marcos, cortou seu... Moodle. Se a avaliativa tá no Moodle? Sim. Sim, está no Moodle. Assim que você acessa lá, você entra lá no painel de controle seu, aí vai ter a pauta daquela disciplina, logo embaixo já é a avaliativa daquela disciplina. Pelo menos para mim é assim que aparece. Aparece já a pauta da história, avaliativa de história, geografia, avaliativa de geografia. Tudo na sequência, uma embaixo da outra, tá? Entendi. Beleza. E aí, pessoal, muito bom falar com vocês, como sempre. Espero que
na próxima aula, na próxima semana, quem puder, habilita o vídeo aí. É legal ver vocês também. Não é só vocês ficar vendo minha carona amassada de sono. Deixa eu ver vocês também. Nós também ficamos com saudade de ver vocês e poder dar aula não só para a tela do computador. É bom saber que tem gente, ser humano do outro lado aí também. Tá bom? Eu já vi o vídeo, fica aí, Que vocês estão tudo na preguiça, com as caras tudo amassadas aí de sono também. Eu sei, é difícil. Acordar cedo é complicado. Mas quem puder, semana que vem, toma um banho antes, ajeita o cabelinho e aí a gente, quem quiser, a gente habilita os vídeos aí para poder trocar uma ideia um pouco mais humanizado, vamos dizer assim. Beleza? Beleza, senhor. Então tá bom, pessoal. Grande Tchau, beijo. senhor. Tchau a todos. Precisando, é só mandar mensagem. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Tchau. Bom dia.